Por que é importante ter uma reserva de emergência? Como isso pode ser feito, mesmo tendo poucos recursos? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como a sabedoria bíblica pode nos livrar de problemas financeiros. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Sempre é muito bom poder estar junto com você para estudarmos juntos a Bíblia. E quando nós estudamos um tema que não é um tema bíblico direto, assim, né? A gente está estudando, direto eu digo, né? A gente não está estudando temas profecia, tema de salvação, mas estamos estudando um tema de administração financeira, como essa temporada. Sempre é interessante, porque a gente percebe, mesmo que a Bíblia vai trazer assuntos que estão ligados ao cotidiano, cuidado com a saúde emocional, nesse caso, cuidado com a saúde financeira, a gente percebe que também é plano de Deus, que a gente tem uma percepção clara de que Ele está conosco no nosso dia a dia, porque isso também tem a ver com a nossa salvação, que é a grande mensagem da Bíblia. Eu sempre gosto de mencionar aqui. E é isso mesmo. A forma como a gente administra os recursos, a forma como a gente vive, sabe? O encontro com Deus é uma maneira, ou é um processo de transformação que agora está ligado ao meu cotidiano. E quando eu tenho encontro com Deus, eu vou aprender a usar corretamente os meus recursos para que eu possa abençoar outras pessoas. Por isso nós produzimos aqui na TV Novo Tempo, estamos repetindo essa temporada, faz uns 2, 3 anos que a gente fez, mas a gente vê que é muito atual sempre, e a gente produziu essa revista Educação Financeira à luz da Bíblia. Como é que você faz para ter essa revista? Lembrando que as nossas revistas não têm nenhum custo. Pode acreditar, porque os Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais, já colocaram dentro do seu planejamento financeiro a doação para que a gente produzisse e distribuísse sem nenhum custo para você a revista Esperança. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança. Só quero aproveitar e lembrar aqui, né, que a gente está no mês especial de doações, porque a gente quer colocar aí no ar e manter um novo programa feito pela doutora Rosana Alves, ela que é uma neurocientista cristã. Por isso, se você é um Anjo da Esperança, gostaria que a gente colocasse esse programa, né, o melhor que a gente vai colocar, né, mas que esse programa permanecesse, você pode fazer a sua doação. E ela pode ser, está aparecendo aí na sua tela, pode ser através da nossa, através do WhatsApp do Anjo da Esperança, que é o 12981766630. 12981766630. Você também pode fazer através do Pix que está aparecendo aqui na tela, ó, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Você faz a sua doação através da nossa chave Pix e aí você pode enviar o comprovante pelo WhatsApp 12981766630. E eu estava falando aqui, né, que as nossas revistas são distribuídas sem nenhum custo por causa dos Anjos da Esperança. E como você faz para receber aí a sua revista? É muito simples, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Escola Bíblica, 1298244 4449. 1298244 4449.
Você também pode ligar para a nossa equipe, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12, vai aparecer aqui agora. Agora vai aparecer. Pode ter certeza. Ó, apareceu, viu só? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Tá bom? É só ligar, tá? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode acessar o nosso site. Aí você vai direto lá, vai estar a lista de revistas. O site também vai aparecer, ó. Aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai ter várias revistas. É só você clicar. Pastor, já pedi essa revista. Na outra temporada eu já pedi. Pode pedir para um amigo. Você pode incentivar seu amigo a pedir a revista também, tá bom? Você tem aí uma revista por mês no seu CPF. Olha que benção. Você pode receber aí as nossas revistas Esperança na sua casa, tá? Vamos orar e vamos hoje tirar belíssimas lições do livro de Provérbios para saber como a gente pode ter um fundo de reserva, como a gente pode economizar da forma correta, mesmo que o valor que a gente ganha não seja um grande valor, que seja apertado ali dentro do seu orçamento, tá? Vamos orar? Senhor, estamos juntos para conversarmos mais uma vez aqui. Eu oro para que os queridos telespectadores tenham o coração aberto para as dicas, né, que vão ser apresentadas, os conselhos da Tua Palavra, que a gente aplique, que a gente viva e a gente tenha uma vida financeira equilibrada. Mesmo que alguns tenham muitas limitações, muitos desafios para a sua subsistência, eu tenho a certeza de que o Senhor vai abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, tem aí a sua Bíblia. Hoje eu vou ler alguns textos do livro de Provérbios, que é um livro que tem conselhos de sabedoria que estão ligados à administração financeira também. O nosso tema dessa semana é como construir uma vida financeira saudável. O primeiro texto está em Provérbios, capítulo 21, e o verso 20, que diz assim: na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem, ou seja, consome de forma apressada, impensada ou destrutiva. Você conhece gente assim, que o dinheiro chegou na mão, vai embora, rapidinho. Não há um pensar, não há um planejar. Tem dinheiro, gastou. Não, às vezes não pode, né? Não tem necessidade, mas é movido pelo desejo, como a gente falou ontem. Mas diz e aqui há um paralelismo, né? Essa é a forma da apresentação do provérbio, da poesia hebraica. Na casa do sábio há tesouros, mas o tolo não. O tolo desperdiça. Nós temos um contraste entre essas duas posturas diante dos bens materiais. Primeiro, a do sábio, que guarda e preserva, e a do tolo, que gasta e consome sem pensar. Alguns dizem, né? Eu devo ter dito isso nessa temporada. Mas para que guardar? A gente não sabe o que vai ser de amanhã. Queridos, a necessidade da previdência é importante para a vida. E a gente entende. Para os inesperados, eu já falei isso aqui no início da temporada. Por isso, o texto de Provérbios é um conselho. O sábio vai guardar, o tolo vai desperdiçar rapidamente. Esse provérbio revela um princípio bíblico de administração. O sábio, ele é previdente. Ele não consome tudo que tem, mas ele preserva recursos para o futuro, seja em tempos de crise, seja para partilhar com os outros. E eu tenho repetido, aquele que é abençoado compartilha. E às vezes, queridos, eu tenho percebido?
alguns que têm muito compartilham, e muitos também que têm pouco também compartilham. Assim como muitos que têm muito não compartilham, e muitos que têm pouco justificam não compartilhar. Todo mundo tenta justificar, às vezes, não compartilhar, né? Não sei o que vai fazer com o dinheiro, será que está... Mas aqui está muito claro que o sábio ele vai guardar, ele vai ser previdente para algum momento de crise que ele passe, de necessidade, ou para compartilhar com os outros. E eu vou dizer para você, nós temos anos de produção, de vigor, de disposição, mas se não descansarmos o sono da morte, esses anos de alta produção vão embora. Você vai chegar no momento que você vai parar. E esse momento, você precisa ter uma previsão para ele também. Ele talvez não seja uma crise inesperada, mas é a realidade da vida. E ainda bem, né? A gente percebe que quanto mais o tempo tem passado, a gente percebe que há maior longevidade, a percepção do cuidado da saúde, a percepção de como a gente deve viver. Por isso, você faz um planejamento também para o futuro, porque ele vai chegar. Lógico, tudo isso dentro dos seus ganhos e de um olhar para aquele que necessita. Agora, o tolo, ele vive no imediatismo. Ele não pensa no amanhã. Ele usa tudo que tem, até o que deveria guardar. Ele usa até o que não tem. Ele está gastando o que ele não pode gastar. Agir assim leva à pobreza e ao desespero e o aprisionamento, a gente já falou, a dívida, de alguma forma, vai aprisionando. Enquanto a gente tem o sábio, que é previdente, que guarda, do outro lado nós temos o tolo, que não vai ter previsão, o tolo que não vai ter o planejamento, vai ser motivado por aquilo que tem na mão e aquilo que é o seu desejo. E não vai fazer com que o seu planejamento, como a gente mencionou ontem, seja aquilo que direcione o seu gasto. É para a gente fazer a comparação de forma clara. Isso não se trata de guardar por avareza, sabe, do desejo de ter mais, de acumular. Não, mas de praticar responsabilidade e autocontrole, que revelam, a gente já trabalhou isso, a maturidade. A maturidade está revelada em responsabilidade e em autocontrole com os meus gastos. Não é o meu desejo, mas é o orçamento. A poupança ou reserva tem um duplo objetivo. Primeiro, prover o necessário para os momentos de crises e para os imprevistos. Então, quando você guardar, quando você tiver uma reserva, fica claro que você está guardando também para os momentos de crise, para os momentos de imprevisto, para o futuro, mas também porque é indispensável para a realização dos sonhos da família através dos bons investimentos. E aqui, através do compartilhar, um projeto que você tem em família para ajudar alguém. Não está centralizado as reservas, os acúmulos para, sabe assim, não, nós vamos ter mais conforto, mais conforto, mais conforto. Não, não é sobre isso só. Você precisa, você deve dar condições para a sua família viver bem? Lógico que deve. Mas o que é esse viver bem, né? Que às vezes nós também ultrapassamos. Por isso os recursos são por imprevisto, são para os planos que você tem em família. E está tudo bem você ter projetos familiares, desde que dentro desses projetos o seu dinheiro também abençoe as outras pessoas. Por isso você terá o seu fundo de reserva. E eu vou te dizer, nada melhor do que seus filhos crescerem, tendo o que eles precisam, tendo uma vida digna e tendo um olhar para o outro. Eu tenho algumas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer ao longo do meu ministério, que têm isso de forma muito clara. Têm uma vida digna, dão uma vida digna para a família, têm muitos recursos e fazem com que os filhos e a família tenham um olhar para os outros, para as outras pessoas.
e realizam projetos excepcionais ao redor do mundo. Porque os recursos não são para centralizar a vida em mim mesmo, porque a vida em mim mesmo, ela não faz nenhum sentido. Investimento, queridos, é aplicar esses recursos em algo que pode gerar retorno futuro, seja em forma de lucro, segurança ou de preservação do valor. Então, aquilo que eu ganho, eu vou investir corretamente. E aqui, talvez você não tenha conhecimento, procure pessoas que entendam, que saibam qual é o melhor investimento. E quando a gente está falando em investimento, hoje a gente tem uma gama de opções, mas procure pessoas que são cristãs, que são fiéis e que usam corretamente os investimentos. E aqui tem uma coisa importante para a gente pensar. Nenhum investimento que promete um crescimento financeiro rápido é seguro e muitas vezes legítimo. Fique atento para isso. Quando a promessa é de juros, né, você aumentar de forma muito rápida, é possível que você esteja sendo enganado. E quando a gente vai falar de investimento, não estamos falando em aposta, tá? Nenhum tipo de aposta. Porque as megas, Mega Sena, todas essas megas aí, ou as bets, isso não são investimento. Isso são apostas. E apostas, qualquer uma delas, não está dentro daquilo que a Bíblia ensina de ganhar recursos honestamente. Porque você está ganhando na perda de outro. E não é isso que Deus quer. Não é dessa forma que Deus quer que a gente use o nosso dinheiro. Então, apostar não é investimento, tá? Nenhum cristão deveria estar sendo levado para esses caminhos. Investir com ética, cuidado e equilíbrio pode ser uma expressão de fidelidade quando os motivos são motivos corretos. Então não justifica, não, se eu ganhar, né, nessa aposta, isso não é um investimento. Eu vou doar meu dinheiro vou fazer isso. Não justifica. Por isso o investimento deve ser com ética, com cuidado e com equilíbrio, porque você está expressando ali também a sua fidelidade. Provérbios capítulo 21, versos 5 e 6. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e a armadilha mortal. A gente tem aqui uma série de princípios. Primeiro, o crescimento financeiro deve vir de um esforço e uma dedicação constante, não é um imediatismo. Não, é o indivíduo que vai conseguindo controlar os seus desejos e vai sendo aplicado mensalmente naquilo que ele se propôs, porque isso vai desenvolver em mim também o domínio próprio, porque eu não vou gastar nisso, eu quero investir nisso, eu quero colocar aqui meu dinheiro, porque eu preciso ter um fundo de reserva para o inesperado, eu preciso abençoar outras pessoas, eu preciso pensar no amanhã, porque ele vai chegar. Agora, se eu estou pensando de forma rápida, apressada, eu posso ir à pobreza. Fazer fortuna por meio daquilo que não é legal, queridos, é vaidade e é também uma armadilha mortal. Investimentos que envolvem engano, exploração de outros, especulação predatória ou corrupção não agradam a Deus. E aqui a gente tem várias hoje artimanhas. Eu mencionei as bets, mencionei as apostas, né, as mega-senas que existem, né? E a gente tem as pirâmides também, que às vezes as pessoas são levadas porque acham que esse investimento vai vir rápido, há uma promessa. Isso envolve engano, exploração. Provérbios capítulo 20, verso 10 diz que o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas.
Ele detesta tanto uma coisa quanto outra. O uso incorreto, a forma incorreta de ganhar, a balança. Quando a gente analisa no livro de Provérbios a balança pode ser enganosa. A forma de eu tirar o dinheiro muitas vezes pode ser enganoso. E algumas dessas pessoas que fazem essas promessas estão usando 2 pesos e 2 medidas, ou seja, não estão sendo corretas. E quando eu coloco o meu dinheiro ali, eu estou sendo condescendente com aquilo que é errado, 2 pesos, 2 medidas, ou seja, uma balança que está sendo enganada. Você entende quando fala uma balança enganosa, uma unidade de medida, uma unidade de peso que eu coloco ali, e como se o que ela está calculando não fosse correto. Ela está calculando algo a mais, porque está tirando de alguém, está enganando alguém. E às vezes o lucro vem até de forma imediata como uma armadilha. E você está usando o seu dinheiro para que alguém engane outra pessoa, ganhe da outra pessoa para você se favorecer. E em algum momento você vai ser desfavorecido para que outro ganhe. Isso é ilegal diante das leis, e isso é contra a vontade do Senhor. Ele detesta tanto uma coisa quanto outra. Quando o foco vira apenas o lucro, queridos, a pessoa se afasta de Deus e perde o equilíbrio da vida. E isso aqui pode estar também ligado a investimentos que sejam lícitos, tá? Se o foco se torna apenas o lucro, o indivíduo está se afastando de Deus e perdendo o equilíbrio da vida. Porque aí eu corro o pecado da avareza, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais, e eu estou aficionado por aquilo. Mesmo que eu esteja dentro de um investimento que seja legal, como uma bolsa, investimentos bancários, eu só estou pensando no crescimento financeiro, motivações corretas. E aí eu aproveito e faço uma pergunta para você. Você faz isso por motivações corretas? Mesmo você que talvez não ganha muito, mas tem a sua reservinha mensal. Por que você tem essa reservinha mensal? Qual é seu objetivo? Nossas motivações vão conduzir nossas ações, e as nossas ações nos levarão para a eternidade ou para a perdição eterna. Por isso que o avarento não vai viver a eternidade, aquele que deseja mais simplesmente por ter mais. Provérbios capítulo 28, verso 20 diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. Vejam só, mais uma vez está claro, a minha motivação vai me levar à ação, e a ação vai determinar o meu futuro, a minha eternidade, de ser uma pessoa abençoada ou de sofrer a perdição. Desconfie de promessas de lucros muito altos, como eu mencionei em pouco tempo, pois isso geralmente é armadilha. Fuja de propagandas como ganhar dinheiro fácil. E eu citei aqui as pirâmides, os jogos, as apostas. Fique atento a isso, porque isso não procede do Senhor. E é interessante como a gente está sendo cada vez mais bombardeado, porque as pessoas acham que nós somos definidos, como eu já mencionei nessa temporada, por aquilo que nós temos, e não somos. Não use aplicativos de investimento sem registro oficial. Sempre use plataformas reguladas pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Não entre num caminho que não seja legal. Educação vem antes da aplicação. Antes de investir, é bom aprender. Procure quem conhece. Procure essa pessoa que conhece e essa pessoa seja uma pessoa digna. E como diz Tiago capítulo 1, verso 5, peça sabedoria antes de qualquer decisão financeira.
peça sabedoria, porque o Senhor vai dar sabedoria. E a sabedoria é saber usar corretamente, é saber viver, é saber usar os seus recursos, é saber usar o seu dinheiro, é saber distribuir claramente o seu orçamento. Isso é sabedoria e Deus vai dar. Defina um objetivo. Antes de guardar o dinheiro, responda: por que eu quero guardar esse dinheiro, esse valor? Qual é a minha real motivação? Alguns exemplos: ter uma reserva de emergência, comprar material escolar no fim do ano, né? Já a previsão para o início do ano, pagar à vista em vez de parcelar com juros, poder dormir em paz e segurança, mesmo que talvez eu tenha um imprevisto. Guardar, queridos, R$10 por mês já pode ser um investimento. Que às vezes quando a gente pensa em investimento, a gente está pensando em muito e rápido. Lembre-se de começar sem correr riscos, mas de forma segura. E procure boas orientações para isso. Mesmo que seja com um pouco melhor, decida começar. Em vez de gastar com algo que logo acaba, você pode guardar este valor para uma eventual emergência ou por um projeto, um sonho. O importante é tomar essa decisão e manter a constância. Ser determinado e constante. Quanto você acha que você pode começar? Ah, pastor, aqui em casa está difícil, né? A gente é um corre, é difícil às vezes até pagar as contas. Que tal fazer um orçamento? E você vai perceber que o 10, o 20, o 30, o 40, guardado, ele vai poder ser multiplicado. Os 50 por mês, não vou sair para comer um lanche, mas vou guardar esses 50. Não vou jantar fora esse mês, não vou. Ganhei isso aqui, consegui, como uma renda extra, vender determinado produto além do meu trabalho, e isso me deu por mês R$100. Desse aqui eu não vou contar, eu vou guardar. Num ano, viram 1.200. E depois você faz os juros compostos, isso vai crescendo. São assim que as coisas acontecem. E eu quero te desafiar, você deseja ser constante? Começar com um pouco? Pela razão correta? O Senhor vai te abençoar. Acredite, Ele vai. Vamos orar? Senhor, obrigado pelas orientações da Tua Palavra. Que haja no nosso coração o controle, o desejo de fazer a Tua vontade, ter domínio próprio e termos uma reserva. Eu sei que para alguns isso é muito desafiador, mas o Senhor dá sabedoria. O Senhor vai ajudar essa pessoa e eu clamo que a Tua bênção se estenda sobre ela agora, porque ela tem esse desejo e coloca diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui, mas amanhã a gente está junto mais uma vez, tá bom? Que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa. Tchau.